Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou explicar sobre o gráfico de controle XMR, usado para observações individuais. XMR vem da variável x que a gente está controlando e MR é Moving Range, ou amplitudes móveis. Para quem vem acompanhando aqui no canal, sabe que eu já fiz vários vídeos sobre o gráfico x/R. E aí, se você ainda não assistiu os vídeos do gráfico x/R, eu vou deixar o link aqui em cima, tá? Mas qual que é a principal diferença do x/R para o XMR? No x/R, a gente trabalha com o conceito de subgrupos racionais. Ou seja, para cada amostra, a gente tem várias observações. Agora no gráfico XMR, para cada amostra, percebam aqui que eu só tenho uma única observação. E isso muda muito como a gente estima os parâmetros do processo, tá? Então por que a gente utiliza esse tipo de gráfico? Tem situações que a gente não consegue trabalhar com subgrupos racionais. Por exemplo, pode ser que formar um subgrupo seja economicamente inviável. Ou seja, às vezes se a gente precisar medir 5 observações, isso requer às vezes um gasto, uma análise de laboratório, uma coisa que é cara e que não vale a pena. Também tem situações em que a taxa de produção é baixa, então para a gente formar uma amostra de tamanho 4 ou 5 levaria muito tempo. Tá? Além disso, tem situações em que a produção é organizada em bateladas, aí a gente utiliza o gráfico XMR para bateladas, que eu vou falar num vídeo separado, tá? Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre isso. E também tem situações em que a gente tem a amostragem em que a amostra precisa ser destruída. Então, se a gente tirar uma amostra de tamanho 5, isso significa que eu teria que destruir 5 observações. Então, isso pode ser um complicador. Também tem situações em que ao longo do tempo a variável varia muito pouco se a gente tiver um intervalo de tempo muito curto. Por exemplo, se eu for medir uma temperatura ou o pH de uma solução, se eu medir agora e daqui 2 segundos, vai provavelmente dar o mesmo valor. Então essas são situações em que a gente trabalha com amostras únicas, ou seja, observações individuais. Bom, pessoal, só para vocês entenderem, nesse vídeo eu vou explicar primeiro como que a gente calcula os limites de controle. Ainda no vídeo a gente vai resolver no Excel um pequeno exemplo. E no finalzinho do vídeo, fiquem atentos porque eu vou explicar por que o gráfico XMR não é tão bom assim, tá? Porque sempre que for possível, é melhor a gente utilizar o gráfico x/R do que o XMR. Então no final do vídeo eu vou explicar o porquê disso. Bom, então primeiro de tudo a gente precisa entender como que os dados têm que ser coletados para a gente fazer o gráfico XMR. Aqui eu tenho na tabela aqueles dados, as observações individuais de cada amostra, e aqui eu coloquei já uma coluna que é a MR, que é a amplitude móvel. Tá? Eu usei aqui a sigla em inglês, mas dependendo do software que vocês utilizarem, vocês podem encontrar, em vez de XMR, vocês podem achar o IMR ou até o IAM, tá? Porque daí o I é para individual e a M amplitudes móveis. Então a principal diferença aqui é que para a gente estimar o desvio padrão do processo, eu não consigo calcular a amplitude dentro de cada amostra, que é o que a gente fazia no gráfico x/R. Aqui no XMR a gente tem que calcular a amplitude entre as amostras. Então é por isso que a gente chama isso de janelas móveis. O tamanho de janela mais comum é a gente utilizar a janela de tamanho 2. Tá? Então 99% dos casos vocês vão ver janela de tamanho 2. É possível utilizar outros tamanhos, mas isso não é nada comum. Tá? Então o que significa utilizar uma janela móvel de tamanho 2 para calcular as amplitudes? Então isso quer dizer, por exemplo, que essa primeira amplitude aqui, o 2,95, ela vai ser o maior dentre esses dois, menos o menor dentre esses dois. Então o maior era esse e o menor era esse. Então dá 2,95. Já na segunda amostra, a gente está pegando o maior dentre esses dois menos o menor. Agora o maior é esse e o menor é esse, que
que dá 4,6. Aí na terceira amostra, a mesma coisa. A gente pega o maior dentre esses dois últimos, menos o menor. E a gente faz isso para todas as amostras. Percebam que aqui não existe o valor, porque na amostra 1 a gente não tem a amostra 0 para calcular a amplitude. Então só tomem cuidado porque aqui o valor não é 0. Aqui o valor não existe, tá? Então vocês não podem usar isso daqui como 0 para calcular depois a média do MR, porque senão isso vai influenciar o seu resultado, tá? Então, depois que a gente coleta as amostras, sempre o primeiro passo é calcular essa coluna MR. Agora que a gente já tem todos os dados coletados e a coluna MR, a gente pode estimar os parâmetros do processo. Então agora a gente quer estimar qual que é a média e qual é o desvio padrão do processo. A média é simples, é só a gente calcular a média dessa coluna aqui, que está dando 150,455. Então, como aqui eu tenho x, aqui a média a gente vai chamar de x barra, tá? Agora, para calcular o desvio padrão, a gente vai pegar o MR barra sobre a constante D2. Então, o MR barra é a média dessa coluna, né? Só não incluam esse valor aqui, tá, pessoal? É a média desses valores aqui, que está dando 2,58. E aí a gente divide por D2, que em outros vídeos, né, a gente no gráfico x barra R já viu essa constante D2 e a D3 também que a gente vai precisar. E a constante D2 que a gente vai utilizar é a constante D2 para n igual a 2. Isso é uma coisa que confunde um pouco, tá? Por quê? Porque como a gente está trabalhando com amostras individuais, às vezes a gente pensa que tem que usar para n igual a 1. Só que nem existe essa constante D2 para n igual a 1. Ela só existe a partir de n igual a 2. Então por que a gente usa para n igual a 2? É porque para cada valor MR que eu tenho aqui, ele foi obtido a partir de 2 valores. Então o n aqui, nesse caso, é o tamanho da janela, tá? E como eu já falei para vocês, 99% das vezes essa janela vai ser tamanho 2, tá? Na verdade, eu particularmente não vejo razão para usar janela maior do que 2 no caso do gráfico XMR. Bom, então agora a gente pode calcular os limites de controle. O gráfico XMR, na verdade, são dois gráficos. Tem o gráfico X e o gráfico MR. O gráfico X controla as observações individuais, que é aquela coluna X da tabela do slide anterior, e o gráfico MR acompanha a coluna das amplitudes móveis, que é a coluna MR. Então, depois que a gente já estimou a média e o desvio padrão do processo, a gente pode utilizar essas fórmulas para calcular os limites de controle. Então, no caso do gráfico X, é só a média mais 3 desvios padrão. Então, a gente vai ter um gráfico bem simples de calcular. A linha média é a própria média, mais e menos 3 desvios padrão, a gente tem os limites de controle. No gráfico MR, a gente vai ter a linha média é o próprio MR barra. Agora, os limites inferior e superior são mais e menos 3 vezes D3 vezes o desvio padrão. E D3 é uma outra constante tabelada, que para janelas de tamanho 2 vai ser 0,853. Tá? Então eu já até estou colocando aqui os valores, porque na maioria dos casos são esses os valores das constantes que vocês vão precisar. Bom, então aqui eu coloquei os valores numéricos da média. Então aqui tem a média mais 3 vezes o desvio padrão. Aí tem o limite superior e inferior de controle, a linha média. Então aqui a gente está calculando os limites de controle. Daqui a pouquinho a gente já vai no Excel para fazer esses cálculos e aí vocês vão entender melhor, tá? Então aqui a gente tem o limite superior do MR, que daí vai ser o MR barra mais 3 vezes o D3 vezes o desvio padrão, que dá 8,433, o MR barra, que é 2,58, e o limite inferior, aqui eu queria chamar a atenção porque ele sempre vai ser zero. Tá? Sempre que a gente usar n igual a 2 para o tamanho da janela,
sempre vai dar zero, porque na verdade, se vocês fizessem essa conta, daria negativo. Só que não existe amplitude negativa. Então quer dizer que vocês vão usar zero. E para n igual a 2, pessoal, sempre vai dar zero. Então vocês, na hora de calcular o limite de controle, se vocês sabem que a janela é de tamanho 2, não precisa nem fazer a fórmula. Vai lá e coloca o zero direto. Bom, então para finalizar aqui a parte dos slides, eu coloquei aqui os gráficos plotados com os limites, né? Então se a gente pegar aquela coluna X e plotar contra os limites, vai dar isso daqui. E a coluna MR com relação aos limites vai dar esse gráfico. E aí a gente percebe que nesse exemplo o processo está sob controle e aqueles parâmetros que a gente acabou de estimar, aquela média e aquele desvio padrão, são confiáveis. Parece que o processo realmente está seguindo só aquela distribuição. Bom, então agora a gente vai lá para o Excel para a gente executar todas essas contas e construir os gráficos de controle. Muito bem, pessoal. Agora a gente está aqui no Excel e a gente vai fazer os cálculos que eu acabei de mostrar para vocês lá nos slides. Tá? Então a gente tem aqui as observações individuais, eu já deixei algumas coisas pré-feitas aqui para agilizar o vídeo. E o primeiro passo sempre é a gente calcular a coluna MR. Tá? Então eu vou só aproveitar aqui o formato. Então MR, né? E o MR, a amplitude móvel, ela só existe a partir da segunda amostra. Isso considerando que a gente está fazendo uma janela móvel de tamanho 2. Tá? Então vai ser o maior, o máximo, entre os dois anteriores, menos o mínimo dentre os dois anteriores. Então aqui, se eu abrir a fórmula, percebam que eu estou sempre pegando o maior dentre essas duas observações, menos o menor valor dentre esses dois. E se eu arrastar essa fórmula, a janela já vai se mover junto com os valores aqui. Tá? Então, digamos que essa fórmula eu já posso arrastar e vai funcionar. Tá? Então aqui a gente já tem o MR. Agora, para calcular os parâmetros, a gente só precisa calcular a média do x, que daí vai ser a média geral. Esse é o nosso x barra. E aqui, a média dos MRs. Percebam que eu só estou pegando a partir daqui. Tá? E aí a gente tem o MR barra. As constantes D2 e D3 são tabuladas. Então a gente tem o 1,128 e o 0,853, que são os valores que eu já mostrei para vocês lá nos slides. O desvio padrão do processo vai ser igual ao MR barra sobre o D2, tá? Que é aquela fórmula que a gente também viu nos slides. E aí agora para calcular os limites é super fácil. A linha média do x é o próprio x barra e os limites de controle vão ser iguais ao x barra mais 3 vezes o desvio padrão. O limite inferior é a mesma coisa, só que menos, né, 3 vezes o desvio padrão. E por fim, os limites de controle do MR, a linha média é o próprio MR barra. O limite superior vai ser o MR barra mais 3 vezes D3 vezes o desvio padrão. E o limite inferior, como eu falei para vocês, é zero. Tá? Se vocês quiserem até testar, vocês poderiam pegar aqui essa fórmula, colocar aqui e substituir por menos. E aí vocês vão ver que vai dar negativo. E aí quando dá negativo, a gente deveria utilizar o zero. E isso sempre vai acontecer quando n for igual a 2 para o tamanho da janela. Bom, pessoal, agora é só plotar o gráfico. Tá? Daí a gente cria aqui as colunas. Tá? Eu vou usar a mesma estratégia que eu utilizava lá no gráfico x barra r, tá, pessoal? Então eu só vou fazer as colunas aqui, rapidinho. Então eu estou colando transposto aqui para ganhar tempo. Vou diminuir o tamanho. E aí a gente coloca os valores. Aqui no caso são os limites do x. Então eu estou colocando aqui os valores. E a partir daqui a gente coloca os limites do MR. E o último limite. E aí agora eu vou falar que esse aqui é igual ao anterior.
aí a gente consegue replicar os valores para todas as amostras. E aí agora, pessoal, eu vou tirar um pouquinho o zoom aqui, porque daí a gente vai plotar. O gráfico X, eu vou plotar essa coluna aqui com estes limites do X. E aí a gente vai lá em inserir gráfico de linha, e aí aqui a gente tem o gráfico X, que é o gráfico das observações individuais. Aí depois vocês podem formatar aqui as cores e tudo mais. E o gráfico MR, é só a gente pegar a coluna MR e os limites do MR. Percebam que eu peguei esse valor vazio, mas fiquem tranquilos porque o Excel consegue lidar com esse valor vazio. Vocês vão ver o que ele faz. Tá? Vou colocar aqui o gráfico. E aí vocês vão perceber que ele faz o esperado. Né? O que ele faz? Deixa eu colocar aqui. Ó. Na amostra 1, como não existe o valor, ele simplesmente não coloca nada. Ele só começa a colocar a partir da amostra 2. Tá? Então aqui é o gráfico MR. Bom, pessoal, então agora eu vou voltar lá para o slide, porque tem um último slide que eu queria falar para vocês das desvantagens do gráfico XMR. Então vamos lá. Bom, pessoal, então como a gente acabou de ver lá no Excel, o gráfico XMR ele é super simples de fazer, ele utiliza amostras de tamanho 1, então ele é mais fácil de organizar. Então, se existe esse gráfico, por que a gente não usa sempre o XMR? Porque o X/R dá muito mais trabalho. Então existe uma resposta para isso. O maior problema do gráfico XMR é que ele tem uma baixa sensibilidade a variações na média. Então, se o seu processo sofrer pequenas variações na média, provavelmente você não vai detectar isso. E esse é o maior problema do gráfico XMR. Então, quer dizer que sempre que for possível, é melhor usar o gráfico X/R. Porque quando a gente trabalha com subgrupos racionais, o seu gráfico é muito mais sensível às variações na média. Então eu preparei aqui um cálculo só de exemplo para vocês entenderem melhor isso. Esses resultados também estão no arquivo que está aí na descrição do vídeo, que tem os dados do exemplo que a gente resolveu. Então também tem esses resultados aqui para vocês consultarem. Para entender isso daqui, é importante que vocês já tenham assistido o vídeo sobre o erro do tipo 2 em gráficos de controle. Tá? O que é o erro do tipo 2, rapidamente? É quando o processo está fora de controle, mas você não detecta. O ponto não sai do limite. E por que isso acontece? Então, qual que é a questão do gráfico XMR? O problema do gráfico XMR é que como a gente está utilizando uma amostra de tamanho 1, o limite de controle fica muito largo. Então, se eu tivesse um processo com média 200 e desvio padrão 1, os limites de controle seriam 203 e 197. E aí, se a média desloca para 201, por exemplo, que é um deslocamento de um desvio padrão, vocês demorariam, em média, 44 amostras para detectar esse deslocamento. Ou seja, o deslocamento aconteceu e você demoraria, em média, 44 amostras para detectar isso. Então, a gente fala que o gráfico não é sensível a esse tipo de deslocamento. Agora, se eu utilizasse, nessa mesma situação aqui, se eu estivesse utilizando o gráfico X/R com amostras de tamanho 5, percebam que o limite de controle ficaria mais estreito, porque o limite de controle seria mais e menos 3 desvios padrão sobre raiz de n. E aí a gente teria um limite mais estreito e, com certeza, o CMS aqui seria melhor. Então, nesse caso, se a média deslocasse de 200 para 201, o gráfico X/R demoraria em média entre 4 a 5 amostras para detectar, ao passo que o gráfico XMR, para detectar o mesmo deslocamento, demoraria muito mais. Então essa que é a principal desvantagem do XMR. Ele não é muito sensível a deslocamentos pequenos na média. Tá? Então seria interessante usar, junto com o gráfico XMR, outros gráficos, como por exemplo o gráfico da soma acumulativa, tá? Que também eu vou explicar num vídeo futuro. Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para esse vídeo. Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê num próximo vídeo.